Dizem que a revolução não vai ser televisionada, mas na última terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024, um grupo armado encapuzado do Equador deixou o país e o mundo perplexos ao invadir o estúdio de uma emissora estatal em Guayaquil, a maior cidade do país. Eles renderam funcionários e fizeram ameaças ao vivo, durante uma transmissão de um noticiário. Esse fato não foi isolado. No mesmo dia, um grupo de criminosos fez um arrastão na universidade local. E uma fuga em massa aconteceu num presídio de Riobamba. A capital do país, Quito, viveu uma onda de explosões, incêndios de veículos, sequestros de policiais e saques no comércio. A informação é que 13 pessoas já morreram, explosões deixam a população do Equador em pânico. E pelo menos, número que pode e deve, infelizmente, aumentar. Somam-se a isso vídeos em que as próprias gangues divulgaram, nas redes sociais. Nas redes sociais, ameaçando sequestrar policiais. O medo está se espalhando. Daniel Noboa, um liberal de direita, que acabou de assumir o cargo de presidente, declarou estado de conflito interno, restringindo direitos civis e autorizando as Forças Armadas a agirem como se o país estivesse em guerra. Na prática, talvez esteja. Desde o exílio na Suíça, o ex-presidente Rafael Correa conclamou os compatriotas dele a darem apoio restrito a Noboa. Os tumultos recentes no país tiveram um estopim. Desde domingo passado, o Equador vive noites de terror. Foi esse o dia em que o Adolfo Macias, conhecido como Fito, um dos maiores traficantes do país, fugiu da prisão. Na segunda, o presidente Noboa instituiu estado de exceção e toque de recolher. A medida inclui um toque de recolher de 6 horas entre as 11 da noite e as 5 da manhã. O presidente disse que a emergência vai permitir às Forças Armadas intervir no controle das prisões. Na terça, dia do ataque televisionado, começaram as retaliações. Uma onda de explosões que fizeram pelo menos 10 vítimas, sequestros de policiais. A polícia informou que 3 agentes foram sequestrados na cidade costeira de Machala, no sudoeste do país, enquanto estavam de plantão. O 4º policial foi sequestrado em Quito. E aquela fuga em massa de um presídio em Riobamba. Mas os problemas têm raízes profundas. Já faz 15 anos, pelo menos, que o Equador passa por crises econômicas, golpes sucessivos e trocas de presidentes. Há quase 25 anos, o país não tem moeda própria. O desmonte do Estado é profundo e prolongado. O risco que a gente tem na América Latina hoje é da desintegração dos estados nacionais. O que a direita na América Latina propõe é a volta do que se chama de estado de natureza. O que é? Todos contra todos. Cada um se vira como pode. Bang, bang. Porque na civilização, o Estado tem um monopólio da força. Só o Estado pode exercer o poder de polícia. Quando o Estado se desintegra, vira o caos. Porque daí cada um acha que pode resolver sozinho e as bandas, os grupos criminosos vão avançando e dominando territórios. Hoje, até a segurança pública conta com um efetivo privado. São 125 mil homens, mais do que o dobro dos policiais. O problema agora é a evidência concreta de que o governo, diante da incapacidade de fazer uma reforma policial eficaz, se depara com instituições totalmente infiltradas pelo crime organizado. E a gente chega a esse quadro que temos hoje. Um país que funciona como entreposto de distribuição de cocaína, dominado por bandas criminais, por grupos criminosos, e que mal consegue enfrentá-los. Se aproveitando dessa fragilidade das instituições, o narcotráfico deu início ao loteamento do país. Quinta-feira, 11 de janeiro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, mais uma vez, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, mergulha numa notícia do momento. Hoje eu vou conversar com o professor Tomás Pauliello, que é coordenador do mestrado em Governança Global e também Formulação de Políticas Internacionais da PUC de São Paulo. A gente vai falar sobre essa onda de violência, essa crise no Equador. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui, eu e Célia, o
em detalhes também. Eu que agradeço o convite, um prazer participar aqui com vocês. Professor, eu acho que não tem como a gente começar de outro jeito. Esse episódio vai ao ar no terceiro dia dessa onda de violência, né? O presidente, o Daniel Noboa, ele decretou um estado de conflito armado interno, esse é o cenário que a gente tem agora, e a gente teve diversos ataques, incluindo um grupo armado numa TV local, também numa universidade. Então, eu queria pedir para o senhor, para a gente ir por partes, para entender o que está acontecendo, talvez uma linha do tempo para a gente entender esse contexto agora do Equador, por favor. Tá certo. Eu costumo classificar esse evento de agora, né? Eu também já agora respondi a outras entrevistas. Conecto ele com os ataques que aconteceram já no ano passado. Então eu acho que a gente está, eu diria, né, na mesma onda de violência que a gente começou a observar no Equador a partir do ano passado. Claro que a gente pode voltar, traçando uma linha do tempo, um pouquinho mais distante. Particularmente, eu acho o final da pandemia e a retomada das atividades econômicas, a retomada das ruas, que eu considero que seja um marco desse aumento da violência que a gente está vendo agora no Equador. Então, é um fenômeno de um pouquinho mais longo prazo, eu diria, né, do que simplesmente o que está acontecendo essa semana. O que aconteceu essa semana, claro, parece mais extraordinário, né, e é um ponto fora da curva, de fato, que é essa onda de ataques com um aumento muito grande da violência, particularmente um aumento da violência contra alvos que não são usuais, né, um ataque contra uma televisão, um ataque na universidade. Hoje a gente tem visto notícias de explosão de bombas, então também acho que a adição, né, de alguns meios de violência, como por exemplo explosões, que não eram muito típicos e não são muito típicos da violência de crime organizado, né, de facções, gangues e etc. Então eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento é o ponto ápice. É difícil falar isso porque pode ser que a situação piore ainda, né, mas até agora pelo menos o ápice de uma onda de violência que vem crescendo aí nos últimos anos. Sem dúvida. Eu acredito que seja importante a gente falar pela perspectiva da crise na política de segurança, né? Qual é o contexto que permitiu que o Equador chegasse a essa crise? E também a gente destacar alguns desses acontecimentos dos últimos 3 dias. A gente está gravando, na verdade, no segundo dia de uma onda de violência, mas esse programa está indo ao ar no terceiro dia. Então, da gente explicar quais foram os acontecimentos. Primeiro, a gente teve a fuga de um narcotraficante, de um personagem importante de uma facção criminosa, e a partir daí isso foi se desenrolando. Claro, a gente vai ter que voltar mais ainda nessa história, né, porque também o contexto político é muito importante, também o endurecimento de como as coisas são tratadas nas prisões também, mas talvez esses acontecimentos recentes para a gente tentar entender por partes esse conflito. Isso, o acontecimento que disparou, digamos, essa onda de violência está relacionado, né? A gente sempre pode buscar um precedente, quer dizer, sempre antes de um acontecimento houve outro acontecimento, como você falou, mas né, a fuga de uma liderança do crime organizado no Equador, ela teve associado, na verdade, a um levante em várias prisões. Aconteceram rebeliões em diversos presídios no Equador que acabaram desestabilizando uma situação de controle que já era questionável, na verdade, das autoridades sobre os presídios. A gente conhece bem essa situação, que é conhecer uma realidade brasileira. Isso acabou disparando, então, um levante de setores do crime organizado, tanto dos que estão dentro do sistema prisional, quanto livres, né? Quer dizer, nas ruas e tal. Por isso a gente viu esses ataques em diferentes locais, particularmente em Guayaquil. Ponto importante, acho, para se mencionar, a gente está analisando como um fenômeno nacional, e o Equador é um país relativamente pequeno, né? E com poucos centros urbanos, então claro que um acontecimento em Guayaquil, que é a maior cidade, ganha proporções nacionais. Mas os ataques que a gente tem visto acontecem principalmente nessa cidade, que é uma cidade portuária importante, como falei, a cidade mais populosa do Equador, também é que concentra grande parte das atividades econômicas, então certamente, como eu estava falando, é um acontecimento que ocorre ali, ele acaba ganhando projeção e impacto nacional e acho que nesse momento também internacional, tanto é que estamos falando sobre isso aqui, né? Causa uma preocupação muito grande, não só para o Equador, mas para toda a região, eu diria. E também está conectado a fuga desse chefe de facção criminosa, que é o Fito, né, o Adolfo Macias Villamar. Ele foi um dos principais nomes também apontados numa investigação, essa investigação ainda não foi concluída, inclusive, mas no assassinato de um candidato à presidência, que era Fernando Villavicencio. E esse caso, ele aconteceu no ano passado, em 2023, ele era jornalista. Isso já tinha acendido um alerta também desse contexto de violência no país, né? Sim, por
isso que eu comentei, né, na minha primeira resposta, que eu considero esse processo que a gente está vivendo essa semana como uma continuidade de um processo de crescimento da violência e de atividade dos grupos criminais no Equador. A eleição do ano passado, a eleição presidencial, ela foi bastante sintomática de uma transformação social e política que tem acontecido no país. Eu me lembro de conversar com estudantes do curso bastante tempo sobre a América Latina, né, e falar que o Equador, é surpreendente que o Equador, um país que está nessa região, que é marcada pelos fluxos transnacionais de drogas, são países produtores de drogas, particularmente 2 vizinhos do Equador, a Colômbia e o Peru, são 2 dos 3 produtores de coca no mundo, né? A Bolívia, o Peru e a Colômbia são os 3 produtores de coca no mundo. Então, toda a droga que é consumida, derivada da coca, né, a cocaína particularmente, no mundo todo, ela é produzida nesses 3 países. E é muito surpreendente que o Equador, que está ali incrustado, então, nesse contexto, passasse livremente, né, pela questão do crime, dos fluxos transnacionais de drogas. Isso mudou. E, como eu falei, eu acho que é um fenômeno que a gente viu aparecer principalmente no pós-pandemia. O que aconteceu? Nessas eleições, então, do ano passado, pela primeira vez, o topo da agenda política, né, o tema que todos os candidatos falavam, que nas pesquisas de opinião preocupava os equatorianos, é a questão da segurança e da violência, que não era verdade em todas as outras eleições presidenciais lá. Os temas sempre estavam relacionados à economia, a questão da dolarização da economia, questão do movimento indígena muito forte no Equador, né? Então direitos indígenas, proteção de trabalhadores, eram os temas fortes, digamos assim, nos processos eleitorais. Esse processo eleitoral especificamente mudou. Inclusive, né, professor, desculpa te interromper, mas o Equador, ele era um país muito pouco violento em comparação com os outros países da América Latina, né? Isso é recente, essa questão da violência, esse aumento tão grande, né? Era um país considerado relativamente seguro para a realidade sul-americana ou, como você falou, latino-americana. E, como eu falei, exceção nessa nossa região, particularmente no norte da América do Sul. Uruguai, Chile e Argentina são tradicionalmente países menos marcados pela violência, por altos índices de homicídios, etc. Agora, Brasil, Colômbia, Venezuela, particularmente, países muito violentos. Então, mudou, digamos, essa cartografia da violência na região, que está associada também aos movimentos de transformação na distribuição do crime organizado e dos fluxos, né, do comércio de drogas, acabou transformando a realidade equatoriana. E daí não é à toa, eu estava falando de Guayaquil, é o porto mais importante do país, um dos portos mais importantes da América do Sul no Pacífico, então ponto estratégico para o comércio de drogas. E isso está muito associado à onda de violência. Quer dizer, isso está bem mapeado pela literatura, por pesquisadores. Em geral, altos índices de homicídios nesses países latino-americanos estão associados a disputas dentro do crime, entre grupos criminais, né? Então, disputa por rotas do tráfico, por pontos de infraestrutura que são estratégicos, como são portos, por exemplo, aeroportos, eventualmente, estradas. O Equador, infelizmente, para azar, né, acabou entrando também nesse mapa e com muito confronto entre esses grupos criminais armados. Eu queria fazer um asterisco aqui, que eu acho importante. Só a presença do tráfico de cocaína, ele não necessariamente precisa ser violento, né? Você tem fluxos de tráfico de drogas no mundo todo. Alguns países são violentos e outros não. Então, além do tráfico de drogas, eu acho que o componente aí que ajuda a explicar é exatamente essa presença de grupos criminais armados, pelas cenas que a gente viu ainda não tão armados quanto é a realidade do México, da Colômbia, mesmo do Brasil, mas que acredito, né, que a gente vai ver um crescimento, um agravamento desse armamento desses grupos criminais conforme o Equador se torne mais importante nessa economia transnacional dos ilícitos. Só pra gente concluir, entender o papel do Equador nessa rota, hoje ele funciona como um país de passagem, como se fosse um entreposto, né? A gente até usou esse termo aqui no ICL Notícias, primeira edição. O ponto de saída da droga para o México, que de lá vai para os Estados Unidos, né? E ele vem de países como a Colômbia, ele sai ali um pouco de Guayaquil também, mas principalmente da região norte. É isso, né, professor? Essa é uma questão bastante interessante, né? Assim, eu acho que o tráfico de drogas, ele é tão lucrativo que ele encontra quaisquer maneiras de fazer esse transporte da droga. Então a gente ouve desde as notícias mais mirabolantes, são verdadeiras, né? De submarinos, por exemplo, super precários que saem, aí é principalmente no Caribe, como você falou, né? Da região caribenha, saem da Colômbia, também da Venezuela, atravessam o Caribe, vão parando em alguns entrepontos ali na América Central, nas Ilhas Caribenhas, e chegam aos Estados Unidos, que é o principal mercado consumidor dessas drogas que são exportadas, digamos, né, da América do Sul. O outro grande mercado consumidor, no total, é a Europa. Como um todo, né? Embora os
países europeus, vários sejam muito pequenos, então eles aparecem para baixo na lista, mas em termos de consumo, digamos, a Europa é um enorme mercado. Agora, o grosso do tráfico internacional de drogas, isso é muito curioso, eu acho que às vezes para as pessoas não fica tão claro, ele se utiliza das mesmas infraestruturas que o resto do comércio internacional. Eu estava falando de Guayaquil. O mesmo navio, o Equador é um grande exportador de bananas, por exemplo, né? O mesmo navio que leva bananas do Equador para os mercados europeus ou para a América do Norte é o navio que vai levar cocaína, né? Então, o mesmo porto que carrega esse navio de bananas é o porto que vai carregar o navio de cocaína. Assim como os portos que recebem, idem. Os portos de Roterdã, de Antuérpia, são os portos estratégicos aí para a chegada e para a entrada das drogas no continente europeu. Então, por isso eu estava falando do domínio de determinadas infraestruturas. Essas mesmas infraestruturas, como é o caso do Brasil também, do Porto de Santos, do Porto do Rio de Janeiro, não é à toa que a gente tem visto questões relacionadas à violência aqui no nosso país também nessas cidades. Mais recentemente, notícias esse ano na Baixada Santista. São pontos estratégicos e pontos pelos quais os grupos criminais, quando há disputa, né, vão utilizar da violência para a tentativa de controle desses locais. Esse conflito também que está acontecendo agora no Equador, ele é o resultado de mais de 20 grupos armados que respondem a cartéis mexicanos que disputam o território equatoriano. Como que esse grupo foi parar no Equador? Esse grupo não, esses grupos, né, foram parar no Equador, professor? Olha, o crime organizado, hoje, ele tem um aspecto eminentemente transnacional. A gente usa o sentido transnacional para se relacionar a esse aspecto transfronteiriço de forças sociais ou não estatais. O crime hoje é super transnacionalizado porque ele responde a um comércio global. A globalização econômica ocorreu também para ilícitos, né? Hoje a gente tem um comércio global de drogas, de pessoas, de armas e assim por diante. Eu acho que a questão principal aí, para a gente compreender esses contatos, é que eles ocorrem muitas vezes de maneira descentralizada, eu diria. Quer dizer, não é necessariamente o cartel de Sinaloa que está no Equador. Agora, o cartel de Sinaloa é o grande empresário, digamos assim, desse comércio transnacional e que vai associando grupos locais, pode-se dizer, recrutando ou aliciando, comprando, armando e etc. Grupos locais para fazer valer os seus interesses econômicos em determinadas regiões. O caso das facções brasileiras é parecido. O Brasil também é uma potência criminal, digamos assim, né? A gente sabe que o PCC, por exemplo, atua hoje na Bolívia, no Paraguai, se expandiu para além do território brasileiro. Eu acho que a mesma coisa é verdadeira para os grupos mexicanos. O México, como uma das economias mais importantes da América Latina, como um país estratégico para a entrada desses ilícitos nos Estados Unidos, ele também acabou criando uma certa estrutura de governança criminal que tem a capacidade de operar para além das suas fronteiras. Mas isso, para mim, na verdade, no caso do Equador, ainda não está muito claro. Eu não diria que é o cartel de Sinaloa que está no Equador, mas, como falei, os grupos de lá vão sendo recrutados, aliciados, ou se tornam adversários, inimigos, né, associados a esses grupos criminais mais importantes e que têm mais capacidade de atuar transnacionalmente. Entendi, professor. E quais são os riscos desses grupos especificamente chegarem ao Brasil? Porque a gente está falando de um contexto no Brasil também onde o tráfico de drogas é muito forte. A gente tem um contexto de violência muito forte também, que talvez seja um dos principais gargalos, um dos principais desafios hoje do governo brasileiro. Eu acredito que a questão da violência, particularmente, é um dos problemas centrais da nossa realidade brasileira. Acho, até honestamente, que a gente fala pouco sobre isso. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, com taxas de homicídios altíssimas. Os homicídios têm uma cartografia muito específica, né? Eles acontecem principalmente nas periferias de grandes cidades ou de centros urbanos e atingem principalmente a população negra, jovem e de baixa renda. Então, também, né, acho que a falta, talvez, de mais repercussão sobre a questão da violência no nosso país está muito relacionada a qual é o público, digamos, que sofre principalmente com essa violência. O Brasil, ele ocupa, nesse mapa do comércio internacional de drogas, uma posição relativamente parecida com a do Equador. O Brasil também é vizinho dos principais produtores de coca do mundo, como eu falei, a Bolívia, o Peru e a Colômbia. E o Brasil, até recentemente, talvez fosse o principal ponto intermediário, né, ponto de passagem desses fluxos de drogas que vão, na verdade, para o mundo inteiro. Eu falei da América do Norte e da Europa, que são, de fato, os principais mercados consumidores, mas a gente tem relatos de droga que sai do Brasil, chega ao continente africano, ao Oriente Médio, países asiáticos. Então, de fato, a gente está falando de um mercado global. O que eu diria é que o Brasil talvez esteja, na verdade, num ponto futuro do que a gente está vendo no Equador. O que a gente está vendo agora no Equador já aconteceu
aconteceu no Brasil, não é uma coisa que vai acontecer. A gente passou por disputas do crime organizado, por exemplo, em São Paulo, nos estados do Sul. Alguns estados do Brasil ainda estão passando por isso, né? Confrontos armados entre grupos do crime organizado que puxam as taxas de violência lá para cima. É o que a gente tem visto na região norte, por exemplo. Conflitos nos presídios, a gente vê em alguns estados do Nordeste. Aqui na região sudeste, como eu estava dizendo, eu acho que talvez isso já esteja num ponto mais avançado. Eu escrevi até outro dia na rede social, o crime parece mais organizado, digamos assim, no Brasil, né? Mais profissionalizado, e de fato o Brasil hoje, como eu estava falando, é terrível, mas se tornou uma potência regional de crime, né? Inclusive exportando atividades criminais para países vizinhos. Então, sobre o fato disso, do que está acontecendo no Equador chegar no Brasil, o que eu responderia, já chegou e já está instalado aqui há bastante tempo. Talvez a gente já esteja num ponto seguinte, digamos assim, né, desse fenômeno, em que a gente está vendo um caminhar dos grupos criminais quase para entidades empresariais, né, muito profissionalizadas, com muita penetração na justiça, na política, nos meios, nos círculos de poder. Então, eu diria que o problema talvez no Brasil seja até mais grave nesse sentido do que no Equador, embora a gente não esteja passando a nível nacional por uma onda de violência como essa. Mas a nível regional a gente passa por ondas de violência, né? Cada ano parece que a gente tem relatos de uma crise parecida com essa em algum lugar do Brasil, nos estados do Nordeste, no Espírito Santo, nos estados do Norte. Então, eu acho que a gente está totalmente dentro desse fenômeno aí que estamos analisando. Interessante essa sua ponderação, essa sua comparação com o Brasil. Professor, tem um outro ponto que também é parecido com o nosso, que é a questão dos presídios. A gente tem lideranças, chefias de facções criminosas dentro dos presídios, que é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil também. Facções criminosas que tomam decisões de dentro das prisões. E o novo presidente, ele endureceu as medidas nos presídios. Como que esse foi um dos efeitos, talvez, dessa explosão, porque a gente está falando de uma conjunção de fatores, e eu também queria aproveitar e emendar uma outra pergunta, porque aí, por outro lado, é algo bem específico do Equador, daí difere da gente aqui no Brasil, que é um fenômeno forte de privatização da segurança pública. No Equador, a gente tem mais agentes armados no setor privado do que na polícia. Então, existe um sucateamento muito forte da segurança no Estado, né? Como é que o Equador vai conseguir conter a violência? Isso é possível nessas condições? Olha, eu vou começar da primeira parte, que é mais fácil de responder. A segunda eu já posso antecipar. Certamente eu não tenho a fórmula para solucionar o problema, mas posso colocar algumas hipóteses aqui para a gente pensar juntos. Eu acho que a questão dos presídios é crucial para entender o que aconteceu com o crime organizado no Brasil e com o que está acontecendo no Equador. De fato, você tem razão. Acho que uma das questões que foi importante para essa explosão, né, da violência que a gente está vendo agora lá no Equador está relacionada a um endurecimento, tanto, né, do encarceramento, um incremento do encarceramento, colocar mais pessoas dentro das prisões, e por outro lado, e isso é quase consequência lógica do maior encarceramento, a organização de grupos dentro dos presídios, que, convenhamos, é igualzinho o que aconteceu, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo aprofundou o encarceramento, é o estado com mais presos no país, e o que aconteceu foi que surgiu uma facção criminosa organizada a partir de dentro dos presídios paulistas, que é o PCC, que se tornou uma potência criminal, que hoje em dia, como eu falei, se expande inclusive para países vizinhos. Isso aconteceu no seio dos presídios, ou seja, um tipo de fenômeno que teve uma participação direta do Estado brasileiro, que ao desenhar uma política de segurança acabou produzindo um determinado resultado. Em alguns sentidos, de fato, o Estado de São Paulo hoje é um estado relativamente seguro comparado com outros do Brasil. Um dos motivos é exatamente porque o crime se tornou tão organizado e monopolizado por um grupo que diminuiu muito os confrontos. O estado de São Paulo não é um estado onde a gente vê grandes confrontos, trocas de tiros entre grupos do crime organizado, porque o PCC é praticamente hegemônico aqui nesse estado. Agora, com uma desvantagem, isso não quer dizer que isso tenha solucionado o problema da segurança, pelo contrário, é isso, né? Tornou o crime muito mais pervasivo, quer dizer, ele está presente em diferentes setores da nossa realidade social, inclusive operando hoje vários negócios lícitos também, né? Adentrou para diversas economias para fazer lavagem de dinheiro, para conseguir circular recursos e assim por diante. O Equador, eu diria que não está nessa etapa ainda, mas pelo que a gente tem de experiência, eu não diria que seria despropositado dizer que o próximo passo é que esses grupos criminais comecem a se organizar cada vez mais dentro desses presídios cada vez mais cheios. E daí, essa é uma contradição com a qual nós convivemos aqui. Conforme a gente encarcera jovens, às vezes que cometeram pequenos delitos e coloca eles nesse sistema prisional, a gente está, na verdade,
verdade, fornecendo mão de obra, recrutamento para esses grupos de crime organizado. Me lembrou muito o que aconteceu no Equador, o que a gente viu o PCC fazer aqui no estado de São Paulo em 2006. Quando eles fizeram o levante de vários presídios, particularmente o que tinha acontecido ali naquele momento, era uma reação a diversos acontecimentos, mas a transferência de algumas lideranças do grupo dentro do sistema prisional para presídios de segurança máxima do sistema nacional, federal. Então, de alguma maneira, parecido com o que a gente está vendo no Equador. Eu acho que você tem razão na formulação da pergunta, porque eu colocaria o que está acontecendo, de fato, como uma resposta das organizações criminais que vão buscar um novo arranjo, digamos assim, uma divisão de espaço com as forças estatais. Parece bizarro dizer isso, mas eu acho que a intenção nesse momento é negociar. Você faz subir a violência para falar, tá bom, nós reduzimos em troca de tal coisa. Embora o governo nunca vá poder assumir que ele está fazendo esse diálogo, e às vezes nem é um diálogo direto com o crime. Não quer dizer que o presidente vai se sentar com o líder da organização, mas essa acomodação, digamos assim, vai acontecer ao longo do tempo, como a gente viu acontecer em vários casos aqui no Brasil também, como a gente estava falando. A segunda parte do que você me perguntou, como eu falei, muito mais difícil de responder, como solucionar. Já que você vê, eu estava falando aqui na minha resposta, algumas das coisas que seriam muito intuitivas, como encarcerar mais gente, prender mais criminosos, não necessariamente vai produzir um bom resultado. Assim como o aumento do policiamento, do armamento das polícias, não necessariamente também produz bom resultado em termos de violência. Eu falei aqui, a principal causa de violência na América Latina é o confronto entre grupos criminais. A segunda causa é o confronto entre grupos criminais e as polícias. Também produz muita letalidade. Como a gente vê no Rio de Janeiro, operações policiais no meio de um centro urbano, morre muita gente. O cara que está indo trabalhar, a criança que está indo para a escola. Claro, trocas de tiros numa região super densamente povoada, vai morrer muita gente, não apenas os envolvidos diretos nesses confrontos. Então, eu seria cético, com as medidas do presidente do Equador de colocar o exército nas ruas, de endurecer as atribuições da polícia e tal, porque isso eventualmente pode produzir, como eu disse, aumento da violência e não redução. Eu diria que tem uma questão que para mim é crucial, a gente devia discutir isso no Brasil, como no Equador eu acho que também deveria ser discutido, que é a tentativa de separar a violência do crime e da droga. Como eu estava falando aqui, a mera presença do tráfico de cocaína não é violenta. O tráfico de cocaína na Europa, por exemplo, que tem um dos maiores consumos de cocaína per capita do mundo, não é violento. Tem um monte de traficantes lá que vendem e compram drogas e isso não necessariamente se torna violência armada. Pelo contrário, os países europeus são os países menos violentos do mundo, Poderíamos dizer o mesmo do Japão, da China. Conhecido o alcance do crime no Japão, a máfia japonesa, a Yakuza, tal, é um país que tem uma presença do crime importante. E mesmo assim não tem as taxas de homicídios que nós temos. Quer dizer, então, digamos assim, como medida de emergência, como prioridade, dá pra gente reduzir violência, sim, sem necessariamente, fazer sumir o tráfico de cocaína, fazer sumir as drogas, até porque eu sou muito cético de que isso seja possível, Então, é digamos assim, uma mudança de contexto. Claro que isso não se faz da noite para o dia. A mudança na forma de combate, mesmo um apaziguamento entre os grupos criminais que não precisam necessariamente estar em guerra, o tempo todo, eles poderiam disputar de maneira muito mais mercadológica, digamos assim, como é o caso do que acontece nesses outros lugares do mundo. De novo, qual que é o nosso poder de fazer isso acontecer? E mesmo o governo, como que o governo vai atuar sobre os grupos criminais e tal, não é uma coisa que se faz muito facilmente, não. Eu acho que a gente poderia falar, por exemplo, de descriminalização do comércio das drogas, mas isso só vai resolver um pedaço do problema. Agora esses grupos já estão armados e já estão em disputa. Por isso que eu digo, o nosso problema parece estar, na verdade, adiante do que a gente vê em vários outros lugares do mundo. E a proposta do presidente atualmente é justamente prender esses narcotraficantes, esses integrantes de facções criminosas. Inclusive, ele é muito orientado à direita, e ele se elegeu com um discurso bastante forte nesse combate à criminalidade, enfim. Agora, há algum tempo, justamente antes da gente ter ele assumindo esse posto na presidência, a gente teve o ex-presidente Guilherme Lasso adotando uma medida que também aconteceu pela primeira vez na história do Equador, que é o que a gente conhece como morte cruzada, professor? E aí, claro, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas basicamente ele renunciou e dissolveu o parlamento. E aí tinham denúncias relacionadas à corrupção, então um contexto político bastante importante nesse sentido, e ele tomou essa medida para evitar que sofresse um impeachment. Isso também era sintoma de uma crise política? Como é que isso se relaciona também com esse contexto de crise na violência que a gente está assistindo no Equador? Eu acredito que as crises estão conectadas
conectadas. E não é à toa que eu demarquei aqui o período pós-pandemia, porque, de fato, a desorganização que ocorreu, né, no período da pandemia, ela produziu resultados econômicos, todos nós sentimos. No Equador, vamos lembrar, foi gravíssima a situação do Equador, né? Aquelas cenas dos corpos, as famílias despejando corpos no meio da rua. O Equador passou por uma situação muito precária. O governo foi muito mal no combate à pandemia, né? Assim, foi marcante esse aspecto. E daí a gente tem os efeitos de consequência. Ainda essa desorganização econômica, como eu estava falando, impacto de inflação, é um fenômeno global, né? A inflação ela não está restrita a um país especificamente. No Equador, que tem uma economia dolarizada, eles ficam mais vulneráveis a esse tipo de fenômeno, porque não detém totalmente, né, o controle do governo macroeconômico. Isso produziu uma crise social, do que a gente estava falando, né? Aumento da pobreza, aumento do desemprego. O Equador hoje tem uma parcela importante da população em situação de pobreza e situação de pobreza extrema. Não quer dizer que antes da pandemia fosse um país riquíssimo, tá? Mas a situação se agravou de lá para cá. Isso acabou descambando para uma crise política. Não é, de novo, né, exclusividade do Equador. A gente tem visto isso como um fenômeno também global, esse desarranjo, digamos assim, né, das democracias liberais, particularmente com um confronto importante entre o executivo e o legislativo. A gente vê isso no Brasil, a gente vê isso no Peru, vê isso no Chile, assim por diante, né? Então, eu acho que essas crises, e daí, claro, a crise da segurança pública, sobre a qual nós falamos bastante aqui. Essas crises, elas se retroalimentam, né? Elas vão se conectando e vão agravando quase como um efeito dominó uma à outra. Então, eu acho que a renúncia do presidente, né, do Lasso, de fato, você tem razão. Ele renunciou para não sofrer um impeachment, porque já estava muito desenhado de que ele tinha perdido apoio, baixa aprovação popular, né, manifestações nas ruas, assim por diante. Agora, ela também é indício, ela não é só uma questão palaciana, né? É indício de um governo que ficou muito marcado por ter sido o protagonista, digamos assim, dessas várias crises que foram se acumulando lá no Equador. Professor Tomás Paoliello, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao INCELH, ao Em Detalhes também. Foi bastante esclarecedor para a gente tentar compreender um pouco, porque realmente é bastante complexo e não é de hoje. É um processo que vem ao longo desses anos, então a gente precisa entender um pouco dessa história para poder fazer sentido o que está acontecendo agora. O professor Tomás Paoliello é coordenador do mestrado em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais da PUC-SP. Muito obrigada e até uma próxima, professor. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais. Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovanni Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Denis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou o áudio de AFP Português, Canal UOL, Canal de Televisão TC e ICL Notícias.